pode ficar sem o minerador, que está na Constituição. Os recursos, enquanto estiverem nas jazidas, são patrimônio da União. Mas quando eles saem das jazidas, são do minerador. E só o minerador que pode extrair. Então tem que haver essa união. Não pode haver dissociado isso. Se você dissocia isso, cria um problema. Quem é que vai extrair? Tem que ser o minerador. Então não tem como separar isso. Está na Constituição, artigo 176. É um detalhe interessante. Importantíssimo, além do que, Carlos? A Constituição não conferiu à União, nem a nenhum órgão público, poder e competência para exercer essa atividade de mineração. O petróleo é diferente. O petróleo é diferente, é um monopólio estatal. Nuclear, e tem um projeto de lei Federal. agora, nuclear, que estão querendo separar tudo. Então entrou uma emenda constitucional agora, sobre o nuclear. Agora, Latigê. Vem para cá. Senta aqui. Fazer um pouquinho aqui. Eu aproveito que estamos em meio de vários colegas aí, revisitando aí, aqui no clube, a atividade do recursos minerais, né? Gostaria de parabenizar aqui ao Clube de Engenharia, o Pedro, a Glícia, que já dentro desse momento novo do próprio clube, em que nós vivemos uma grande mudança hoje brasileira, a engenharia nacional, com uma série de grandes problemas de hoje quase sobrevivência, projetos encerrando, empresas fechando, então uma mobilização muito grande. Hoje a gente traz para o clube, eu acho que talvez seja o primeiro debate, tá, que nós estamos fazendo da nova diretoria, e a gente traz uma pauta que não é a engenharia pura, a engenharia, estamos trazendo recursos minerais. Tá? Então nós estamos trazendo talvez uma coisa aqui no clube, mesmo eu fazendo parte da divisão de recursos minerais, a gente não realizou, tá? Em nenhum momento esse debate, desde que em 2012, né, 2013, veio o novo marco. Tá? E a gente não teve capacidade de liderar. E aí aproveito também para pedir desculpas em nome do Flávio Hertal, que não está presente aqui, que estaria representando a Sociedade Brasileira de Geologia, mas eu também posso representá-lo, porque eu sou diretor-presidente. E o Flávio, dentro de todo o momento das discussões aí que fizemos pelo Brasil afora e participamos, o Flávio foi sempre que nos representou na questão mineral. Hoje, infelizmente, ele estava no interior e não conseguiu chegar aqui a tempo. Bom, o que passa é que a gente está com um novo marco aí, um novo marco regulatório, que está em discussão. E aí eu pensei, e agradeço ao Pedro o final de semana retomando a mineração, né, que a gente estava um pouco deslocado de atuar, já há 10 anos que eu não atuo com a mineração, tá, já indo até 13 anos. Tá, e lembro nos primeiros momentos, aquele momento de lançamento do novo marco, pomposo, acho que foi um dos maiores eventos que se fez no Palácio do Planalto, tá, nos últimos tempos, aquele fundo amarelo, laranja, e ele tinha um projeto que trazia um instrumento principal, que era atrair novos investimentos e garantir o crescimento da mineração. Estava no discurso da presidente Dilma, tá, tentando tirar a intervenção do Estado, tá, e que não estava moderno. E a gente vai vendo que cada dia mais esse código ele foi sendo multado, ele foi sendo transformado, ele foi sendo, de uma certa forma, lógico que todos temos que participar, temos que ter todos os interesses, o pequeno minerador, as prefeituras, o Estado, o centro de pesquisa, você tem, o fundo, quer dizer, a CPRM, que para mim naquele momento me chamava mais atenção, era a capacidade da CPRM de ser esse gerador da pesquisa de recursos minerais, como iria fazer, tá, a transformação com uma SEG especial, com uma autarquia especial. O DNPM, naquele momento, não estava tão sucateado, tá, naquele momento, era um bom momento. Tá, ao contrário, o DNPM estava numa ascensão grande, a CPRM fazendo os levantamentos, né, regionais, toda a parte de aerogeofísica, fazendo o mapeamento do Brasil, trazendo a mineração, estava trazendo algo, bom, agora não tem como parar, né? A commodities estava muito bem, tá? Isso, os valores também está num dos textos iniciais de lançamento, né? Então, olha, a commodities está muito bom, acho que é um momento bom do Brasil se reestruturar.
E o que eu vejo agora, acho que não vou nem deixar aqui, eu ia fazer alguns marcos de anotações importantes, né? Mas acho que o Lacerda foi perfeito, acho que nós temos que lançar, o Sérgio também colocou, tá? Lançar essa discussão. Tá? É lógico que há uma base, tá? Muito relacionada ao petróleo. Foi claro, não teve um ministro, não teve todos que participaram daquele evento, você ficava claro. O petróleo, a mudança do constitucional de 95, quando fez a emenda constitucional para o setor petróleo, veio a lei do petróleo, né, em 97, o petróleo parece que estava dando certo. Tá? A nova agência, o Conselho Nacional de Petróleo, de uma certa forma já era um papel que ele estava meio passado, você não tinha um domínio da Petrobras, praticamente ela era o próprio agente, não estou falando nada contra, né, essa questão do petróleo, mas você jogou aquele momento e fez as licitações, trouxe investimentos, aí já começou, mesmo que passava a ter, quando você passa aqui no estádio, tanto que a lei Valentim, ela aproveita esse momento que saiu aqui do posto, já não é mais da União, já é da mineração, e você pode cobrar o ICMS, que você faz na produção, e não no destino. Tá? Mas essa lei também começou a vazar, ela está começando também a mostrar que algumas coisas não estão dando certo. Tá? Em seguida, nós tivemos, para a captação, na mesma coisa, recursos, vem a questão da mudança constitucional, não de partilha, mas eu fugi aqui, eu acabei eu mesmo perdendo. Tá? E você vê a partilha. Tá? A partilha hoje, tá? Já está de novo sendo multada, já está de novo com outro projeto que a gente tem avaliado bastante aqui no clube, tá? Que é tirar a operação da Petrobras. Só que não está se tirando por ser operadora, que é a coisa mais absurda do mundo. A capacidade da Petrobras de ser operadora é enorme. Tá? Ela sempre foi operadora do Brasil, ela sempre operou todos os desenvolvimentos dos grandes campos. As empresas inicialmente vieram para o Brasil porque ela tinha capacidade de ser operadora. Agora, hoje, por uma questão, no momento, você está sem capacidade financeira, aí você mostra que você não tem capacidade de arcar com seus 30%, 40%. Que é o caso do Libra, já estão vendo. Então, isso passa a ser uma distorção. Tá? E eu acho que é uma lei que também vai ser. Mas deu certo, porque, como falou bem ali o colega, tá? São dois bens. Tá? Petróleo e gás, petróleo e gás, petróleo e gás. Tá? Você não são, hoje, atuando nessa próxima licitação, são 80 empresas. Tá? Você decide como se pensa a ANP, como a EPE define áreas de prioridade, é um sistema muito mais fácil e que, mundialmente, tá, é assim, e na verdade a gente simplesmente adequou, como todos os países, praticamente você pega a legislação, fora a questão de ser partilha, tá, de produção, ser concessão ou ser uma autorização de serviço, que muitas vezes ocorre em alguns países, os regimes são muito iguais. Então, as empresas, praticamente, nessa questão aqui, agora, do Brasil na mineração, eu vejo que nós estamos criando um problema muito sério para a mineração. Fora os destaques, a questão do financeiro, tá? Eu vou chamar um alerta maior que está acontecendo, que aí cabe à nossa sociedade. Tá? As empresas pequenas, tá? Que é o caso do Rio de Janeiro, basicamente, elas vão começar a ter uma dificuldade muito grande. E a gente também começa a ver colegas, né, que sempre estavam navegando com a mineração, com suas pequenas empresas, fazendo pesquisa, já começando a ter dificuldades, porque o Brasil começou a parar. Ou seja, voltamos ao que não se quis, né, quando se criou a lei. Tá? Então, eu acho que a gente está num momento muito bom, traz aqui para o clube esse momento de discussão. Tá? O Rio de Janeiro sempre não tem as grandes minerações, mas nós temos assim a grande visão da mineração Brasil. Ela estava aqui como base até poucos anos atrás, a NPM estava aqui, a CPRM está aqui, por mais que o escritório seja o escritório regional, a sede esteja lá, mas é daqui que são emanadas as ideias de pesquisa, etc. Tal. A gente acha que está num bom momento de retomar essa discussão e associar aí ao Sérgio e o Lacerda, que são sempre os baluartes de todas as palestras, de todos os convidados, só faltaram dois aqui, né? Que são as pessoas que mais acompanham, mais conhecem, aproveitar que eles estão aqui próximos e nos enriquecer aí em futuros grupos de debate para aprimorar a melhoria dessa lei, ok?
se ela se faz necessária. Né? Obrigado. Eu queria passar a palavra antes de abrir. Eu tenho provocações a fazer, mas eu queria ouvir o Luiz Alfredo Salomão, que pediu para falar, e ele tem o que ver até com a elaboração constitucional. Boa noite a todos. Eu acompanhei razoavelmente, quer dizer, na elaboração da Constituição, eu tive muita atuação nesse ponto, porque, desde que me formei, verifico que o Brasil não tem um desempenho na área mineral que lhe corresponde. Nós não conhecemos o território, nós não temos bons levantamentos e não há um investimento em pesquisa à altura das nossas necessidades. O Brasil está muito aquém do seu potencial, que, de resto, também não é muito conhecido. Então, eu estive acompanhando de perto esse processo, não sou do ramo, mas creio que é algo uma alavanca fundamental para o desenvolvimento do país. Eu acompanhei também, em 2010, o trabalho do geólogo Scliar, Cláudio Scliar, um gaúcho, que eu acho que é uma pessoa que nós deveríamos chamar para vir ao clube, porque ele passou durante 5 anos tentando fechar um projeto de marco regulatório que o governo enviasse ao Congresso. O governo retardou demasiadamente isso. Em 2010 estava mais ou menos pronto e só foi enviar em 2013. Eu não acompanhei a tramitação na Câmara. Estou vendo aqui que há uma tendência a desfigurar o projeto original. Mas o projeto original contemplava aspectos muito importantes. O Scliar me convenceu de que o projeto era bom nesse sentido. Primeiro, de dar mais agilidade ao setor, não permitir que o empresário sentasse em cima, não tivesse agilidade na pesquisa e depois que pusesse em funcionamento seu plano de mineração, etc. Então, eu acho que valeria a pena o clube, numa próxima rodada, convidar o geólogo Scliar e também alguém da comissão especial, porque eu não sei quem são os membros da comissão, não tenho ideia da sua orientação política e ideológica, e, portanto, não posso fazer um julgamento desses projetos que estão tramitando, dessas novas versões substitutivas, a partir do comentário que foi feito aqui. Por exemplo, a primeira parte, como eu disse, da mudança da terminologia, etc., para mim isso não tem grande importância, se houver uma racionalização. Acho que devemos ter mecanismos que cassem as autorizações e as permissões, os alvarás, o que nomes vem a ter, quando o empresário, de fato, não investe. Ele simplesmente senta em cima daquela ocorrência, e não a deixa se transformar numa jazida. Portanto, eu acho que a gente precisa discutir também a fundo os princípios que devem presidir a montagem de um novo código de mineração para o país. Muito obrigado. Antes de abrir o debate, que certamente vai ser enriquecedor, eu quero fazer algumas provocações. Eu sou do tempo em que se dizia que minério não dá 2 vezes. Não é? Eu cresci com essa ideia na cabeça. O Brasil tem extensão territorial, recursos naturais e população que fazem dele necessariamente um país que tenha de ter um projeto nacional. Não por acaso, a Constituição de 88 coloca os recursos minerais como propriedade da União. Não? Sei, mas isso vem desde o Código de Águas de 34, desde o Getúlio, quando foi pela primeira vez nesse país que se estabeleceu o conceito de projeto nacional, é que o Estado, e não é o governo, o Estado se preocupa com a questão da mineração. Nós tivemos um grande ministro de mineração, ainda vivo,
Dias Leite fez a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais para atender o que o Salomão disse, para conhecer os recursos minerais brasileiros. O Dias Leite promoveu o único levantamento que nos deu uma matriz de energia. A única que se fez no Brasil foi a do Dias Leite. Isso já se vão 45 anos. E nós tivemos depois a Constituição de 88 consolidando essa posição. O que me preocupa hoje é que um assunto desta importância para o país venha a se colocar em debate na calada da noite. Esse tipo de debate é um debate que tem que ser feito pela sociedade. Vocês, especialistas, é que têm condição de orientar a sociedade, para, no auge de uma crise política, ser colocado em votação. Como também a questão do pré-sal está se atropelando para colocar em votação no auge da crise. Por isso é que nós chamamos vocês para debater. Porque o que interessa ao país? Não é interessar. O que interessa ao país não é dormir em cima da reserva e não explorar nunca, mas explorar de acordo com a conveniência nacional. Nós temos um exemplo terrível de dilapidação de patrimônio mineral brasileiro, que foi o exemplo da ICOME. O manganês brasileiro, o melhor manganês brasileiro, foi embora. E começou nos anos 40 e acabou lá a Serra do Navio, nos deixando sem esse manganês que foi ser estocado nos Estados Unidos. Isso é que nós devemos impedir que ocorra novamente com outros minérios essenciais ao desenvolvimento brasileiro. Essa é a provocação que eu deixo e abro à plateia questões que façam que os nossos especialistas respondam. Eu só falaria o seguinte, em contraponto à ICOME, você tem a Vale do Rio Doce, que foi um patrimônio Carlos, que nós deixa mantivemos. eu só interromper para dar uma notícia. O Dias Leite levou... Cadê a Glícia? A Glícia, esse daqui e outros para a Amazônia, Arthur Horta, que ficaram lá há muito tempo por conta desses programas. Então, o resultado de todos esses trabalhos gerados pelo Dias Leite, quem fez foram esses daqui e alguns outros, né? Otto Bittencourt, Carlos, a Horta e a Glícia, dentre outros, né? Não quero fazer injustiça a ninguém, mas de outros que eu não me lembro. É o Projeto Radan. Projeto Radan. O Radan é anterior aí. Mas eu estou te falando, também incentivou muito a pesquisa. Bom, eu fico à disposição aí para qualquer pergunta aí, qualquer coisa. Quando se falou muito, o pequeno minerador, qual o percentual, qual o tamanho desses pequenos mineradores no Brasil? Você tem milhares. Você tem tipo assim, nós temos acho que 7 mil minas. 80%, 70% são pequenos, porque é areia, calcário. Agora, as empresas grandes que têm cobre são poucas. Capital intensivo. Você vai nas cidades do interior. Viaja para o interior. É só pequeno e médio. Médio já são... Então você tem o pequeno minerador que ele lavra ali o que pode, vai fazendo, não tem tecnologia, vai aprendendo. Entendi. Entendeu? Entendi. Agora, em comparação, você for fazer em termos financeiros, os grandes dominam ferro. É uma fortuna em termos de valor de produção mineral. O ferro é 70%, né? 80%. Não chega a tanto, Carlos. Na revista Brasil Mineral, do último exemplar que eu li, existem uns números a respeito disso daí e que colocam, em relação à arrecadação de Cefem, por exemplo, os pequenos mineradores, né, desses materiais que são chamados argamassas, etc., cerca de 40%. 40%? 40%. É muita coisa. E, naturalmente, como a maioria deles
têm alíquotas diferenciadas, porque são materiais de construção, são minerais de uso social. Claro que a arrecadação gerada da CEFEM, gerada por eles, não espelha a totalidade do volume produzido. Entendi. Então, eles produzem mais do que outros que têm alíquotas mais elevadas. E geram uma arrecadação bastante substancial. Eu sou ruim de números. E o número Letras de, e algumas e o número eu de até empregos nesses pequenos, o número de empregos, para ter uma noção. Olha, é grande. É grande. É grande. Eu não tenho também dados, mas imagina uma pequena mineração, é 20 funcionários, 30 funcionários. São milhares e milhares. Eu não tenho valor. Agora, uma pergunta. Evidentemente que todo negócio precisa, para ser competitivo, né? Porque aqui no Brasil a gente tem uma mania, foi assim no setor elétrico,